Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia do canal Mais Ciências, e vim aqui conversar com você sobre a Olimpíada Nacional de Ciências. Afinal, a primeira fase tá chegando, né? Você já se inscreveu? Inscrição até no máximo 4 de agosto e a prova 6 e 7 de agosto online, se adaptando a essa circunstância atípica que estamos vivendo nesse ano, a questão da pandemia. E aí você, espero eu, já está se preparando, né? Fez aí o seu cronograma de estudo, estudando diariamente. É importante ter uma rotina de estudos, que você baixe no site onciencias.org o conteúdo programático para você ir lá e ticando o que você vai estudar, que você acesse o aplicativo da ON Ciências para estar revisando aí essas questões. E sempre lembrando que os objetivos da Olimpíada Nacional de Ciências são muito nobres. A proposta é justamente estar aproximando os estudantes do ensino básico, do ensino fundamental, final ali do ensino fundamental 2, né, 8º e 9º ano, e do ensino médio, que são quem podem fazer essa prova. Está aproximando esses alunos das instituições de pesquisa da universidade, instigando esses alunos para estudar as ciências, né, que caem na prova, tanto a biologia, química, física, astronomia e também esse ano história. E também está destacando, pensando aí, quem são esses alunos? Quem são esses destaques? Quem são esses que estão aí se colocando e se destacando no que se refere à ciência? Mas já que o ponto é a prova, a gente precisa dar uma olhada nessa prova para ter uma noção como interpreta. É importante que você tenha um treino de leitura. A prova, ela tem aí questões com textos longos, então treinar essa leitura para que você tenha uma leitura rápida, com concentração, com interpretação, é muito importante. Vamos rever então, começando por uma questão do 9º ano. Então você está vendo aí, né, a nossa questão, um recorte da prova. Você pode baixar essa prova tanto no site quanto no aplicativo. Na fase 1 do ano passado, 2019, a questão A3. Cadeia trófica abaixo mostra a transferência de X armazenada. Então um X, alguma coisa, está sendo transferido, armazenada em compostos orgânicos, como proteínas, lipídios e carboidratos. Então alguma coisa que está aí, em proteína, lipídios e carboidratos. Produzidos através da Y, que utiliza W, e compostos inorgânicos como dióxido de carbono, ou seja, CO2, e água. O processo Z é responsável pela devolução dos compostos inorgânicos ao meio quando os organismos dessa cadeia morrem. Dá uma olhada no esquema, tá aí um verdinho. O verdinho está direcionando a sua energia para essa minhoca, que está direcionando essa energia para esse pássaro. Ou seja, um esquema básico de cadeia alimentar. A seta sempre vai direcionar para quem está doando energia, então um vai estar passando energia para o outro. Começando sempre nas plantas, que são os produtores. Então toda a cadeia alimentar sempre começa nos produtores, os fotossintetizantes. Mas e agora? W, X, A, Z, do que a gente está falando? Repare que a gente vai interpretando porção por porção e usa a imagem para ajudar esse entendimento. Então dá uma olhada. Quando eu falo aí de que eu tenho um X que é armazenado em compostos orgânicos, que tipo de energia a gente armazena em compostos orgânicos? É uma energia mecânica? Não, né? Eu estou falando de uma energia química, não é isso? Não é essa substância química que a gente vai estar retirando essa energia quando você come um bife rico em proteína, um pão rico em carboidrato, não é isso? Então a energia química se situou. Vamos lá. Mostra aí que esses carboidratos são produzidos através da Y. Que Y é essa? Que processo é esse que produz substâncias? Eu não estou falando de fotossíntese? Aí você pode ter ficado na dúvida. Poxa, mas como é que eu sei? Será que é fotossíntese mesmo? Olha a sequência, tá dizendo o que usa. Aí você já pega o gancho, ou seja, só nessa questão você pegou o gancho de lembrar o que é cadeia alimentar, lembrar o que é fotossíntese. A fotossíntese vem o gás carbônico na presença da luz. Olha para a questão. Não tá falando aí que utiliza W e compostos inorgânicos, como dióxido de carbono e água? Então, esse W o quê? O que casa perfeitamente com fotossíntese? Energia luminosa, luz. E qual o processo, gente, que devolve toda a matéria orgânica e inorgânica para o solo? Lembra do pó viemos e ao pó voltaremos? Decomposição. Todos os seres vivos, eles passam pelo processo de decomposição, onde tudo volta para o solo. Certo? Ficamos com a letra D. Fez sentido? Viu que teve um pouco de revisão, um pouco de interpretação? Vamos fazer mais uma questão de 9º ano? A astrobiologia
na visão atual, é definida como um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra, ou fora dela. Dessa forma, uma das principais perguntas que os astrobiólogos tentam responder vem sendo feita pela humanidade há milênios. Como a vida se originou e evoluiu na Terra? Tem aí uma imagem, né? Vê a legenda: História do nosso universo, do Big Bang até o surgimento da Terra. Então você vê essa imagem, você vê que tem seres na outra extremidade. Continuando, os primeiros compostos essenciais para o surgimento da vida na Terra devem ter sido... Aí você pensa, gente, e agora? Eu não lembro disso, não lembro qual que pode ter sido. Vamos por interpretação, vamos por lógica, vamos utilizar a bagagem. Letra A. Polissacarídeos. Muitos sacarídeos. Então eu estou falando de carboidratos, moléculas grandes de carboidrato. Polissacarídeo é isso, moléculas grandes de carboidrato. Exemplo, amido, celulose, glicogênio, quitina, que é o que compõe aí o exoesqueleto de artrópodes. Isso é poli. Os primeiros seriam polissacarídeos? Já não bate, né? Vamos ler para a letra B. Pigmentos fotossintetizantes. Mas, poxa, a fotossíntese é um processo tão complexo, teria sido o início de tudo? Letra C. Aminoácidos ou de proteína? Aí você lembra, peraí, proteínas são constituídas por aminoácidos. Das opções que eu tenho aí, por mais que você nem lembrasse, a opção que tem a molécula mais simples é aminoácido. Ou seja, letra C. A gente avança então agora para uma questão de primeiro ano e eu espero que você esteja ligado no programa de que você vai estudar o conteúdo do ano anterior ao que você está. Então aí eu estou no terceiro ano, você vai fazer prova do segundo. Você vai estudar o conteúdo do segundo. Eu estou no segundo ano. Qual prova que eu vou fazer? Baseada no conteúdo do primeiro? Estou no primeiro, baseada no conteúdo do nono. Entendeu a jogada? Porque assim você não se prejudica, já que esse ano foi tão confuso. Vamos então para mais uma questão? Então tá aí, fase 1, 2019, B1. O método científico pode ser compreendido como um caminho eficiente, apesar de não totalmente definido, onde as ideias em ciências são exploradas. Cientistas coletam dados e fazem medições e observações a partir de sistemas convenientes de estudo. Se determinados padrões estão presentes, leis são formuladas no intuito de resumir os dados analisados. As hipóteses são possíveis explicações para as leis científicas, que ainda passam por rigorosas validações, através de novos experimentos. Nesse contexto, hipóteses bem-sucedidas dão base para a criação de teorias que são a descrição formal da lei inicialmente levantada e são comumente interpretadas em termos de modelos. No curso da história, se novos experimentos limitarem a teoria vigente, novas hipóteses precisarão ser levantadas, podendo surgir outras teorias em detrimento da anterior. Com base no texto e nos conhecimentos acerca de método científico, ou seja, qual é a pauta, método científico, e sua coerência, assinale a opção incorreta. Sempre atenção a isso. Incorreta, a errada, a que não bate. Letra A. Os resultados experimentais devem ser reprodutíveis e devem ser publicados na literatura científica com detalhes suficientes para que possam ser reproduzidos? Absolutamente correto. A gente precisa disso na ciência, para que aquilo possa ser testado e ser comprovado se aquilo realmente é sério, se é um dado sério. Então, letra A está mais do que certa. Letra B. As hipóteses levantadas não necessitam de critérios bem estabelecidos, ou seja, não carecem de conclusões fundamentadas? Imagina se a gente vai fazer uma hipótese completamente aleatória, mal embasada para buscar uma resposta. De forma nenhuma. A ciência ela caminha de uma forma muito séria e a hipótese precisa ser muito bem fundamentada e coerente. Então, a letra B já viu que essa é a incorreta. Vamos terminar de ler? C. Os cientistas realizam experimentos e procuram por generalidades, pois querem ser capazes de predizer o que podem ocorrer sob determinadas circunstâncias? É bem isso. E letra D. É também um objetivo do método científico o controle sobre os resultados de processo através do entendimento dos fatores que levam àquele fim. Sim, isso faz parte da produção desse conhecimento utilizando o método científico. Então, tranquilo, qualquer dúvida, vai lá e revisa a aula de método científico. O conceito de pressão osmótica em biologia está presente em
Primeiro você tem que lembrar. O que é a osmose? A osmose é o transporte de água através da membrana plasmática, onde essa água ela vai do meio hipotônico, onde há menor concentração de soluto, para o meio hipertônico. Como eu gosto de brincar com os meus alunos, o hipopótamo vai para o hipermercado. Então essa água ela tende a ir naturalmente de onde tem uma menor concentração de soluto hipotônico para o meio onde há maior concentração de soluto, para o meio hipertônico. Lembrou a osmose? Vai matar a questão, vamos lá. É a pressão que deve ser aplicada sobre uma membrana semipermeável de uma célula para permitir que o solvente atravesse, ou seja, é a força a favor da osmose? B. É a pressão hidrostática, hidroágua, né? Já se situou, necessária para evitar o movimento de água pela membrana semipermeável de uma célula? Já viu a coerência, né? C. É a pressão aplicada sobre uma solução necessariamente mais diluída que a célula para impedir que a osmose ocorra? Não, não é o caso, né? E letra D. É uma propriedade coligativa que corresponde à pressão que deve ser exercida em um sistema para impedir que a osmose ocorra com o gasto de energia na forma de ATP. Lembra sempre, osmose ele é um processo sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Então, ficamos com a letra B. Tranquilo? Última questão, uma questão do segundo ano do ensino médio. O olho humano é responsável pela visão, um dos nossos 5 sentidos. A luz que é emitida por um ponto de um objeto observado só pode entrar por uma pequena abertura no olho, a pupila, atingindo a retina em um único ponto, caso o olho seja estigmático. Na retina, ela ativa 2 tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones. Tá aí uma revisão mostrando as partes do olho. Se você não lembra, você precisa assistir uma aula sobre sentidos. E vamos então identificar a proposição incorreta. Atenção a isso, a errada. Letra A. Pessoas que sofrem astigmatismo conseguem ver com nitidez objetos a uma específica distância do olho? Só aí de cara, você que já estudou problemas de visão ou até você que tem esse problema, sabe que a pessoa com astigmatismo, ela tem muita dificuldade, ela vê de forma turva, embaçada, de perto ou de longe. Então aí você já mataria. O que acontece? A pessoa com astigmatismo, ela tem um problema na sua curvatura, ou da córnea, ou muitas vezes do cristalino. Olha a imagem para você lembrar novamente do cristalino. Nessa brincadeira, o que vai acontecer é justamente uma falta de nitidez, de perto ou de longe. Então, só de você saber assim, esse básico, você já matava a questão. Porque você vê aí que a letra A, ela tá incorreta, porque essas pessoas, elas não vão ver com nitidez, tá? Vamos só acompanhar para ver se tá tranquilo. B. Existem luzes específicas que ativam mais intensamente cada um dos 3 tipos de cones que correspondem à nossa percepção de cores primárias? Vermelho, verde e azul? Perfeito. Tem algumas pessoas, os daltônicos, que vão ter uma falha justamente nesses cones e vai ter a falta dessa percepção de visão. Vamos para C. Os bastonetes são ativados igualmente por luzes de cores diferentes de baixa intensidade, portanto, não conseguem distinguir cores? Perfeito, é isso aí mesmo. D. O astigmatismo do olho é obtido por culpa da convergência promovida pela córnea e pelo cristalino nos feixes de luz incidente. Isso aí, como eu falei para você, vai ser uma alteração ou em um ou em outro. Tranquilo? Então a gente passou um pouquinho nessa prova para você ter uma noção e eu espero que você esteja focando e se preparando e desejo para você uma boa prova. Sucesso na Olimpíada Nacional de Ciência 2020. Até a próxima. Tchauzinho!